Oi, Anne. Eu acenando aqui pra galera. Oi, Angel. Já vou te chamar aí. Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Segundo o chat GPT, tem que esperar de 2 minutos a 5 minutos. A sessão de PC já chegou. Vou dar uma acenadinha. Esperar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre vulnerabilidade e liderança com 2 psicólogos do Sessão de PC. E acredito que vai ser uma live inspiradora e esclarecedora. Então eu vou chamar eles aqui, faltam 2 minutos. Se você puder, vai divulgando aí pro pessoal, vamos chamando aí no coletivo, compartilhando a live com quem você acredita que pode ser útil. Para mim, todo mundo deveria pensar sobre esse tema, né? Então eu vou chamar aqui o Renan e a Angel. Convidei aqui. Chegou. Oiê! Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom com você? Oiê! Olá, cheguei. Olá. Bom dia, Estamos boa tarde. prontos para decolar? Prontíssimos. Bom, eu tô meio que esperando um pouquinho o pessoal chegar, mas então enquanto isso eu vou falar um pouco sobre o contexto do nosso encontro. Então eu resolvi fazer essa semana de lives por causa do curso que eu lancei na semana passada, que é sobre liderança. E dentro do curso tem uma aula que vai falar sobre questões práticas. E dentre essas questões práticas tem a terapia, né? Tem a terapia como um lugar, como um espaço mais seguro para a gente trabalhar essa vulnerabilidade. E aí eu falei que eu tinha que chamar uma sessão de psi, já fiz uma live com a Luli e convidei, vocês aceitaram. Estou muito grata, né, de vocês estarem aqui. E eu acho que a gente começa bem com esse tema: qual é a relação entre a vulnerabilidade e a liderança, e por que vocês, como psicólogos, né, acham que a vulnerabilidade é um ponto chave para uma boa liderança. Então, vocês vão trazer um pouco de contextos que vocês vivem no consultório e vocês veem isso acontecendo, né? Dentro do consultório, provavelmente vocês veem as pessoas ganhando força, né, no processo de entrar em contato com a vulnerabilidade, e essa força vai dando, vamos dizer assim, mais luz para a atuação dessa pessoa no mundo, que a liderança solar ela vai falar exatamente sobre essa capacidade da gente liderar, trazendo luz e calor para os processos, para as pessoas, para as situações. Então, eu queria que a gente começasse falando sobre, para vocês, como psicólogos, que estão ali no ambiente que se trabalha a vulnerabilidade o tempo inteiro. Como que é para vocês, assim? Vamos trazer esse tema aí agora com vocês. Legal. Prazer, então, para todo mundo que está assistindo a gente. Acho que, enquanto o pessoal está chegando, acho que eu posso me apresentar. Acho que a Angel também. E aí a gente já parte um pouco para a conversa. Bom, sou Renan, psicólogo, né, aqui do Sessão de Psi também. Eu hoje estou conduzindo, inclusive, os grupos de homens, que é um super processo incrível de entrar em contato com essa vulnerabilidade enquanto homens e também enquanto pessoas. Sou pai do Miguel, de 3 anos, e é um processo muito intenso, que é olhar para as próprias histórias, olhar para as nossas próprias infâncias, para poder cuidar de um outro serzinho que é muito autêntico, que é muito vulnerável, que se expressa muito, e a gente, enquanto adultos,
fica ali, né, o que é certo, o que é errado, e entra em choque muitas vezes com esse lado luz de ser quem é de uma criança. Então, tanto na clínica, quanto no grupo, quanto na minha vida, eu venho aprendendo, por bem e por mal, sobre a vulnerabilidade, sobre a autenticidade, sobre essa liderança. Então, eu já estou com 6 anos de clínica, passo por muitas pessoas acompanhando esse processo, e acho que vai ser bem interessante poder trazer aqui, mais publicamente, qual a importância, né, dessa vulnerabilidade, e o que que é essa vulnerabilidade para esse processo de liderar a si mesmo, né, de ser um líder de si, qualquer relação disso, né? Então, acho que vou deixar a Índia se apresentar, enquanto o pessoal também vai chegando, e daqui a pouco a gente já aprofunda. Angel, com você aí. Tá bem, obrigada. Então, pessoal, muito obrigada, né, pelo convite, primeiramente, pela participação de todos que estão nos assistindo. Então, eu sou Angélica, eu sou psicóloga, sou parceira do Sessão de Psi também, né, sou especialista em educação e já faz algum tempo que eu tenho como foco, assim, nos meus estudos, além de alguma formação, em comunicação não violenta, né? E aí, quando a gente fala de comunicação não violenta, de relações saudáveis, a gente traz muito a questão da importância da vulnerabilidade. Então, eu vou trazer um pouquinho também sobre esse viés, algumas questões, né, dessa temática. Atualmente, eu atuo tanto na clínica quanto na escola, né? E sigo pela abordagem centrada na pessoa, uma abordagem humanista e da psicologia. Então, acho que agora a gente, né, pode entrar no tema aí, a partir do que a Ana propõe para nós. Eu tô com um grupo de estudo de Legal. vulnerabilidade e eu vou trazer alguns cenários que eu vivo. A gente vai ter o último encontro, inclusive, essa semana. E aí eu acho muito interessante que você trouxe a questão do Miguel, né? Porque eu também tenho a Cecília e realmente é isso, assim. A criança, ela passa a ser mais um lugar de professor por ela estar nessa autenticidade do que a gente ensinando alguma coisa, né? E é engraçado porque no grupo de estudo, os últimos 2 encontros que para mim e para as pessoas que estão, o mais forte foi o olhar para a criança interior, porque nesses últimos 2 encontros a gente trabalhou muito a questão da criança. Eu acho que a gente pode trazer um pouquinho essa questão, assim, de como a criança nos ensina essa vulnerabilidade exatamente porque ela está na autenticidade e ela é o que ela é, sombra e luz, né? E como a vulnerabilidade é esse lugar onde a gente trabalha a aceitação dos nossos desafios, das nossas sombras e das nossas luzes, né? Então, acho que vocês podem trazer exemplos ou histórias aqui sobre essa questão e talvez trazer também essa reflexão sobre essa relação com a criança interior, assim. Até em relação você como pai, além de como tá dentro da escola, né? Então, acho que a gente pode seguir esse caminho aí. Enfim, acho que queria trazer Legal. reforçar essa questão da criança que você trouxe, porque eu acho genial elas como um lugar assim para a gente ver a vulnerabilidade acontecendo e a prova de que a autenticidade está na vulnerabilidade, assim. E não é à toa que na clínica a gente, bom, eu particularmente trabalho muito a nossa criança interior, né? Não é à toa que, enfim, a gente ouve que muitas das nossas questões estão lá no começo da nossa vida, porque esse começo de vida, né, que é essa parte da criança, ela vai dizer como que a gente vai se sentir nesse mundo. Se a gente vive numa família disfuncional, vamos pensar assim, e na verdade toda família é disfuncional, né? De algum jeito, a gente, enquanto criança, aprende que a gente não tem espaço para ser quem a gente é. Então a gente coloca alguns limites e esses limites não são acolhidos. A gente constantemente, e dependendo da família, isso vai ser super sutil, ou isso vai ser muito claro, essa violência, né? Que é desde não chora,
não dá trabalho, né? Para de dar risada, para de incomodar os outros, até uma questão mais profunda de violências físicas, né? Ou até sexuais. De alguma forma, a gente, enquanto criança, vai encontrar um meio familiar que vai dificultar a gente a colocar qual o nosso limite, né? Quem eu sou? Porque eu preciso ser quem eu sou. Isso é o ser autêntico, né? Isso é uma pessoa que vive dentro dessa coragem, dessa ousadia de ser quem é. E aí a gente meio que perde essa capacidade, até brinco um pouco como se fosse fazer uma imagem, né? É como se tivessem vários guerreiros ou guerreiras que defendem quem eu sou. Mas essa família, ela é muito forte, né? O nosso pai, a nossa mãe, eles são muito fortes. Então a gente não tem força. E os nossos guerreiros morrem ou dormem. E muitas vezes o papel da terapia, ao longo da nossa adolescência, ou quando a gente é adulto, ou, se possível, já na infância, é fazer esses guerreiros despertarem. Encontrar quais esses limites. Encontrar que fazer o que eu sou é mais importante do que fazer o que esperam de mim. E quando a gente é criança, isso é difícil, porque a gente precisa do amor dos nossos pais. E fica uma grande confusão. E a vulnerabilidade, né, ela é uma força por conta disso. Quando eu faço o que eu sou de verdade, quando eu tenho autenticidade e coragem, eu preciso encontrar comigo mesmo um compromisso, né? Um compromisso de poder ser congruente entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, e saber que o mundo não vai gostar, muitas vezes. Mas o meu valor, a minha aceitação tem que estar acima disso. Mas é difícil, porque eu vou sentir medo, culpa, vergonha. E como que eu vou lidar, né? Com o medo, com a culpa e com a vergonha de me sentir inadequado, né? Então, eu vou, com o tempo, tentar trocar. Quem é importante? São os outros ou sou eu mesmo? Então, vulnerabilidade é um processo profundo de assumir quem se é, mas envolve muita Muita coragem. coragem, muita coragem. É engraçado quando você fala, eu tenho convulsões, né? E um dos diagnósticos é quando eu estou em um lugar me mostrando autêntica. É como se a minha criança ela fosse traumatizada quando ela se mostra autêntica. Tanto é que quando você começa a falar, meu coração dispara, porque parece que ela fala, não posso me colocar nesse lugar, assim. E aí eu percebo que é uma questão de muita... Tipo, eu percebo que o meu corpo físico exige coragem para eu enfrentar esse medo que tá no físico, dos traumas que eu recebi lá atrás, de falarem para mim, não, isso não. Você não pode fazer isso, você não pode chorar. Ou questões, eu acho que é a questão também da violência no espaço em que você tá. Porque a criança é muito sensitiva. Às vezes conflito não é diretamente com ela, mas o conflito que ela vive ali imersa, ela vai automaticamente falar, oh, peraí, não, tem que ficar na minha, senão vai sobrar para mim, entendeu? Então, eu vivo muito isso, assim, quando eu decidi abrir grupo de vulnerabilidade, eu falo, quem faz, quem fala é quem mais precisa, quem ensina é quem mais precisa aprender, assim, eu me sinto muito essa pessoa, assim. Você falando, meu coração dispara, assim, só de pensar, assim, nesse lugar, assim. Angel, quer falar alguma coisa? Acho que traz um pouco aí. E aí eu fiquei pensando, né, justamente em como a relação da psicoterapia, espaço da psicoterapia, né, pode proporcionar justamente que a gente, através do caminho do autoconhecimento, né, das nossas tendências, da nossa história, daquilo que influencia, né, a nossa forma de ser, das máscaras e defesas que a gente veio criando, né, desde a infância, por conta de situações como essa. Então, a forma que a psicoterapia realmente vai nos permitir olhar para isso tudo e como isso acaba aparecendo, mesmo que os objetivos iniciais da procura pela terapia seja outro, por exemplo, né? Então, dificilmente vai chegar um paciente dizendo assim, não, meu objetivo aqui é trabalhar a minha vulnerabilidade, né? Normalmente a pessoa vem por conta de um mal-estar, né? Que ela vem sentindo, um desânimo, né?
um exemplo, por exemplo, de uma paciente minha. E aí, conforme a gente vai, né, aprofundando nas questões da vida dela, nas tendências dela, nas potencialidades, nas limitações, começam a surgir questionamentos, né? Como o que tem me movido nessa direção que eu estou indo, né? O quanto disso são forças, desejos internos, autênticos de mim, o quanto isso vem de expectativas e sonhos de fora, né? De outros, que um dia já foi ou que ainda tem. Então, esse caminho, né, de conseguir identificar isso, separar isso, vai nos trazendo uma maior liderança da nossa própria vida, do nosso próprio caminho, das nossas próprias escolhas, né? É o que a gente está relacionando aqui, essa questão da liderança, né? Então, por exemplo, tem essa paciente que ela está no último dos semestres, assim, de uma formação numa área da saúde, né? E aí ela vem percebendo nos últimos meses, através do processo da psicoterapia, o quanto toda uma questão da escolha dessa profissão, dos objetivos que ela tem, onde ela quer chegar com isso, tem muito mais a ver com coisas de outras pessoas que ela quer provar ou que influenciavam, estavam influenciando de uma forma que ela nem estava percebendo, né? Bem mais do que aquilo que ela percebe uma tendência desde nova de gostos do que ela queria fazer, do que ela queria atuar. Né? Então, o espaço, a relação psicoterapêutica como uma possibilidade da gente identificar isso tudo e retomar as rédeas da nossa vida, das nossas escolhas, né, se for o caso. Eu tava. Nossa, me toca muito ouvir isso, Então, é sério. difícil, né? Mas pode chorar, gente. Vulnerabilidade que me dá. Pode. Hoje eu pensei na Cecília, né? Ontem ela fez uma fala que eu falei, nossa, tá dando certo. Porque a gente tava falando sobre sentimentos e ela tava falando pra mim, mãe, cada um é de um jeito, né? É uma coisa que eu sempre falo pra ela, né? Tipo, filha, cada um é de um jeito. Aí eu não sei o que ela falou. Ela falou, cada um é de um jeito, né, mãe? Eu falei, cada um é de um jeito. Ela falou assim, gosto de tudo que eu sou. Ela falou pra mim. E eu falei, filha, isso é ótimo, é isso mesmo. Tem que gostar de tudo que a gente é. Ela falou assim, mas eu sou meio brava às vezes. Eu falei, não tem problema, eu também sou brava, a mamãe chora, todo mundo. E aí teve uma outra que ela deu no mesmo dia, que a gente subiu um morro pra voltar da escola, e ela parou assim, pôs a mão na cintura e falou assim, mãe, então esse é o mundo? Ela falou pra mim, em cima do morro, assim. E assim, é tão autêntico, assim, ela nem pensa se vão julgar ela ou não, assim, sabe? E aí é tão bonito, né? Isso, essa simplicidade, assim, eu acho que a vulnerabilidade ela vai diminuindo a complexidade das coisas, assim, sabe? Eu sinto que ela vai desatando um nó, assim, aos poucos, assim, como se tivesse tudo emaranhado, assim, e aí quando você assume esse emaranhado, porque você assume a vulnerabilidade toda bagunçada, e aí o espaço da terapia é um lugar muito seguro, e aí você começa a trabalhar essa segurança dentro do espaço da terapia, e aí você vai começar a conseguir ir para o mundo vulnerável. Por isso que eu acho que a terapia ela é fundamental no desenvolvimento de lideranças. Eu, pelo menos, quando estou em facilitação de processos, qualquer coisa, eu sempre falo, terapia, primeira coisa. Você precisa primeiro trabalhar a sua vulnerabilidade para você se colocar diante do mundo, assim, né? Então, acho que essa história da Angel, ela é muito prática, assim. Quantas pessoas escolheram um outro caminho por causa de coisas externas ou por uma busca de aprovação externa, né? E eu falo, o que eu tenho visto é que quanto mais desconectado que a gente tá da gente, da nossa essência, mais a gente pode desenvolver doenças mentais. Eu percebo que essa, assim, é uma percepção muito leiga da minha pessoa, vocês podem falar um pouco isso, mas o quanto essa desconexão com a autenticidade, ela pode ser um gatilho para um tipo de doença mental, assim, não sei. Aí eu trago para vocês. A doença, a doença,
é muito mal vista, né? A gente sente que a doença, a gente tá com remédio e deixa lá. Mas a doença, na verdade, é um sintoma, né? Um sinal da alma de que alguma coisa não tá certo, né? Então, se eu tô muito doente, alguma coisa não tá no lugar que deveria estar. E muitas delas são porque eu tô fazendo coisas para outras pessoas e não para mim. Nossa, eu sou o rei de perceber que eu faço isso até hoje. Né? Quem nunca que está assistindo aqui já percebeu que estava fazendo uma coisa para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o vizinho, para agradar os amigos, para agradar sei lá quem, né? Esse eu invisível que fica te julgando o tempo inteiro porque você não é perfeito. Né? No meu próprio processo de vulnerabilidade, uma das minhas maiores chaves foi perceber que eu tentava o tempo inteiro ser perfeito. Minha casa tem que estar perfeita, a minha roupa tem que estar perfeita, as minhas palavras, as minhas atitudes. Enquanto homem, eu tenho que estar sempre perfeito, eu nunca posso desagradar, nunca posso discordar, nunca posso nada. Eu tenho que ser sempre o tempo inteiro o que esperam de mim. E no meu processo ali de saúde e doença, eu fui percebendo que muitas vezes isso era muito importante, porque eu precisava reconhecer que existe um outro ali, né? Enquanto homem, a gente é muito ensimesmado, então só faz o que quer e não tá nem aí. Só que eu fui para um outro polo, que é então eu não tô nem aí para mim e faço tudo pro outro. Calma, mas não é nenhum dos dois, não é o extremo, né? É o equilíbrio. Eu tenho muitas sombras, mas ok, eu vou ter que lidar com elas. E às vezes essa minha sombra é uma luz para mim, né? Uma sombra pro outro. E a gente vai ter que, enfim, se encaixar dentro de quem eu sou, dentro de quem você é, lidar com essas expectativas. E aí eu tô nesse processo da minha própria vulnerabilidade e falar, às vezes eu sou alguém que desagrada o outro. Eu não sou perfeito aos olhos dos outros, mas eu me sinto muito mais em paz. Tem um limite, né? Você não vai ser violento. Enfim, a gente tem limites e regras sociais que ajudam a gente. Mas tem coisas que são mais desse lugar do nosso ser, do nosso espírito, né? Da nossa alma, do nosso eu autêntico. E que às vezes o mundo vai desaprovar. Só que qual que foi a virada de chave que eu passo na minha vida e eu acompanho pessoas passando? É que essa perfeição, ela não existe. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, porque não existe. Então, assumir essa imperfeição, vamos dizer assim, esses lados feios ou ruins, é, é poder perceber que eu vou me sentir envergonhado, às vezes, porque alguém me julgou. Né? Então, poxa, eu danço de um jeito X, eu falo de um jeito Y, e as pessoas não gostam muito. Né? Mas e aí? Eu vou tentar ficar me encaixando ou eu vou tentar lidar com essa vergonha? E como que eu lido com a vergonha? Né? Como que eu lido com essa culpa, com esse medo? Muitas vezes percebendo que existe um outro que é diferente de mim. Que às vezes minha autocompaixão, minha autoaceitação vale mais do que a autoaceitação do outro. É quase como um processo de autossuficiência. E sim, isso é com muita maturidade. E a maturidade é uma palavra legal, né? Que é um processo de se tornar Acho que a adulto. aceitação da vulnerabilidade, ela é uma coisa que você pode perceber que é a maturidade. Quanto mais você consegue aceitar a vulnerabilidade, trabalhar com vulnerabilidade, mais isso é um sinal da maturidade. Assim, pelo menos na minha experiência, vejo a aceitação da minha vulnerabilidade como um processo de maturidade. Assim, meio que um dado que eu uso assim para perceber quanto que tá a minha maturidade aqui, sabe? Sim. Que me faz pensar na relação, né, com o desenvolvimento da tolerância das diferenças, por exemplo. Né? Então, tanto das nossas diferentes disposições internas, dos nossos diferentes momentos de vida, das nossas diferentes características, né? Algumas que nos agradam mais, outras que nos agradam menos, algumas a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Com mais carinho. Que também vai nos permitir, a partir disso, olhar para o outro, né, com mais tolerância. Então, quando a gente entende, né, e aceita essa diferença do que né, um acha melhor, o outro acha melhor, as escolhas da vida, isso tudo, né, que tem a ver com a vulnerabilidade,
Porque para a gente poder tolerar as nossas diversas partes, né? Partindo de um trabalho primeiro conosco mesmo, para que depois a gente consiga tolerar mais o outro também, a gente vai precisar se permitir olhar realmente para coisas um pouco desgostosas, né? E é isso, a vulnerabilidade, né? Tem a ver justamente com esses sentimentos, né? Um pouco dolorosos, um pouco intensos, que a gente tem medo de colocar para fora, né? Para a gente mesmo, às vezes, de olhar para eles com carinho, quanto mais para outras pessoas, né? Nossas fraquezas, nossas imperfeições, né? Igual o Renan estava falando. Então, a gente se permitir fazer esse trabalho, né? Conosco mesmos, primeiro, vai envolver, sim, esse carinho, essa intenção, essa coragem, né? E que traz essa consequência, eu vejo, né, para as nossas relações e para como a gente entende essa imperfeição do outro, né? Esse outro que não condiz com a nossa expectativa, muitas vezes, com o que a gente acha certo, com o que a gente acha melhor, né? Mas entender que as necessidades são diferentes, né? Os desejos são diferentes, inclusive na nossa própria vida, né? A autenticidade tem a ver com isso também, com permitir ser flexível em relação à própria vida, né? Não tem a ver com eu sou assim, sempre fui assim e vou morrer assim, né? Não me parece que tem a ver com essa rigidez de características pessoais. Nossa, eu tava pensando isso agora. Eu tava comendo e assim, eu nunca gostei de banana, assim, desde pequena. E hoje em dia eu amo banana. Banana tá sendo minha fruta favorita. Eu tava pensando assim, nossa, eu mudei, né? Tipo, eu odiava banana, não podia pensar. É uma coisa mais é muito sutil, assim. Mas eu pensei exatamente esse ponto, assim, nossa, mudou. Eu mudei, né? Eu não gostava de banana, agora eu gosto de banana. E e falaram que pode ser também que a imperfeição do outro tem a ver com a nossa expectativa. Total, né? Total. Nota 1000 para esse comentário, é Amigos, isso. E o oposto, né? A gente se sentir imperfeito, mas tem a a ver com a gente só expectativa do outro. se sente imperfeito porque a gente considera a expectativa do outro, né? Talvez. Uhum. E eu tava. Imperfeito para quem, né? Essa é uma É, pergunta muito boa. bom. Essa questão da expectativa, ela tem muito a ver com o trabalho da vulnerabilidade, assim. Porque a vulnerabilidade também é você trabalhar a vulnerabilidade, é trabalhar quebras de expectativas, tanto sua com você mesmo, quanto do mundo com você. Porque eu já percebi que quando você começa a trabalhar sua vulnerabilidade, as outras pessoas, você vai ter que aprender a pôr limite também nos outros. E isso é uma vulnerabilidade porque eu vou pôr limite e talvez as pessoas não gostem. E eu vou ter que. Ué, não entendeu? Então, eu acho que a vulnerabilidade. Teve uma coisa no grupo que a gente falou muito sobre o paradigma do controle e o paradoxo do cuidado, né? O paradigma do controle é o que a gente vive, né? Tipo, de querer controlar, de querer ter tudo sobre o nosso controle. O paradoxo do cuidado, ela tem mais a ver com uma aceitação dos processos como uma coisa orgânica, né? A natureza é um exemplo. Tudo é orgânico, não tem perfeição na natureza. A natureza tem várias falhas no processo, assim, né? E as falhas são úteis para o desenvolvimento dela também. E aí é interessante porque a gente chegou numa frase que era assim: eu posso ser forte como uma rocha e delicado como uma flor. Eu posso ser essas duas coisas. E você aprender a lidar com essa contradição é um trabalho de vulnerabilidade. Né? Acho que o Renan falou um pouco dessa coisa de você lidar com a contradição que vive dentro da gente. Né? Eu mesmo quero várias coisas, talvez ao mesmo tempo, coisas contraditórias. Eu acho E que a contra... não é fácil, né? Não é fácil bancar. Não, eu tava lembrando que, assim, por exemplo, ao mesmo tempo eu quero ser autêntico, eu quero ser eu mesmo, e eu quero, sei lá, o amor do meu pai. Só que às vezes não vai encaixar, né? Meu pai fala, meu Deus, você é muito chorão, né?
como que eu entendo isso? Meu Deus, eu fico com vergonha. Quase como se eu me sentisse, não sei, eu não mereço ser amado porque eu não sou adequado. Porque para ser homem eu deveria ser tal coisa, não cumpro essa expectativa, então meu pai não vai gostar de mim. É isso que passa lá no fundo da minha cabeça, né? Então, se eu quero ser amado, então eu não vou chorar. Porque aí ele vai gostar de quem eu sou. Só que aí, em outro lado, né, vive, poxa, mas eu sou chorão mesmo, eu sou mais sensível, eu sou mais melancólico, eu me afeto com as coisas. E aí? Como é que eu vou equilibrar querer que meu pai goste de mim, porque é importante, uma relação é importante, mas como é que eu também vou fazer o que eu sou? E muitas vezes, essa coisa do limite, né, que a Ana estava falando de colocar limite do outro, foi quando eu tive uma conversa, inclusive, com ele, que ele falou, meu Deus, você é muito chorão. Eu falei, eu sou chorão mesmo. Isso é uma força, né? Eu me afeto com as coisas, inclusive se tornou parte do meu trabalho, ser sensível. Eu vivo a vida hoje muito bem, porque eu sou uma pessoa que está conectada com as minhas emoções. Talvez você não seja, e tá tudo bem, mas eu sou assim. E aí ele meio que deu uma assustadinha assim, me olhou, me viu, e eu morrendo de medo, ele falou, faz sentido. Então, eu percebi que colocar limites nem sempre é romper relações, mas talvez é readequar a expectativa do outro sobre você. Dizer também quem eu sou pro outro, às vezes ajuda, porque às vezes o outro nem sabia quem você era. Eu estava sempre ali performando, e quando eu falo, poxa, eu não sou nada disso, eu sou outra coisa, e a pessoa, então tá bom, pode ser assim. Às vezes não é tão fácil, mas pode ser que O seja. livro que você tá trabalhando na semana lá no Sessão de Psi é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Tipo, você fala, eu vi que você falou, né? Porque É, essa semana o Renato tá trabalhando com a vulnerabilidade lá. No Sessão de Psi, esse aqui, ó. cada semana, essa é a base do livro também do meu grupo de estudo, né? Esse livro é a base. E o Sessão de Psi, cada semana eles trazem um tema com um profissional, né? E essa semana o Renato tá com vulnerabilidade. E esse livro ele vai falar um capítulo só sobre a vergonha, né? Como a vergonha é um lugar assim destrutivo, né? É um lugar assim, eu até arrepio quando a Cecília fala que tá com vergonha assim, porque eu falo, meu Deus, ela está sentindo vergonha, é um lugar, né? Mas daí eu percebi, não é não sentir vergonha, mas poder nomear que está com vergonha. Porque às vezes quando a gente está com vergonha, o problema da vergonha é a gente não dizer, a gente guardar e daí agir a partir disso, né? Tô com vergonha, então vou deixar de falar, vou deixar de me expor, vou deixar de falar com alguém que eu admiro, assim, né? Vou deixar de... Mas aí quando você fala, não, eu tô com vergonha, mas eu vou, entendeu? Uhum. Vai. E daí eu acho que a vulnerabilidade que a Índia falou e a gente falou tem muito a ver com coragem. E o É, livro chama Coragem de Ser Imperfeito, né? sim. Então, já serve E aí, de coragem. Pode falar, Índia. não, desculpa, é que eu tô sem a sua imagem, muitas vezes eu não consigo ver pela imagem, né? Desculpa te interromper. Eu acho, mas você conseguiu ouvir o que eu falei? Uhum. Eu acho que aí, se a gente for pensar no tema da liderança, né? O quanto a liderança exige coragem, né? O quanto. Olha lá, ele perguntaram: vergonha pode ser sinal de insegurança? Vários psicólogos aí. Manda aí, Angel. Então, eu ia falar justamente sobre isso, né? Tem alguns sentimentos desconfortáveis, como o medo, a vergonha, que pode, né, ser um pouco paralisante, né? Quando a gente está falando de explorar a nossa autenticidade. E a psicoterapia, ela vai também nos ajudar nesse sentido, né? Por quê? A Ana estava falando. A vergonha, né, ela tem um porquê de estar ali, né? Então, vamos entender, vamos olhar. Então, assim, os sentimentos, né, a gente vai poder olhar para eles como mensageiros, né? Então, essa capacidade da gente reconhecer quando a gente não está conseguindo fazer aquilo que a gente quer, que a gente anseia, né, colocar a nossa autenticidade por uma paralisação de um medo, uma vergonha, e tem a ver com uma insegurança, né? Uma insegurança de como eu vou ser recebida em minha autenticidade pelo outro, que é importante para
mim, né? Como vai ficar essa relação que é importante para mim, conforme eu vou sendo mais autêntico, né? E aí, então, podem vir, né, essas questões do medo e da vergonha. E aí, um caminho, né, que a psicoterapia vai nos convidar é justamente que a gente reconheça, olhe para eles, entenda de onde vem. Então, por exemplo, o medo, né, ele pode justamente estar indicando um perigo, né, algo que vai ser desagradável, algo que a gente pode perder, que é importante, né? A vergonha, né? No mesmo sentido. E aí a gente pode olhar para esses sentimentos com um pouco mais de racionalidade, né? No sentido de, mas por que é importante para mim, né? Então me colocar dessa forma, apesar de talvez eu correr o risco de não ser tão aceito pelo outro se eu mostrar isso, né? E vai aprender, a gente vai aprendendo também a ter um pouco mais de tolerância a algumas desses sentimentos e aquela frase, né? Às vezes a gente vai com medo mesmo. A gente aceita que vai dar medo porque a gente está se expondo a algo novo, né? Que a gente não está acostumado, por exemplo, quando a gente está se colocando vulnerável. Mas que talvez a gente já tenha entendido, aceitado isso dentro de nós, essa característica dentro de nós, né? Como o exemplo que o Renan estava dando. E até que chega um momento que a gente se sente mais confiante mesmo, de mesmo com esse receio. Não, mas olha, eu tenho essa característica, eu sou assim, e isso não é só, não precisa ser visto como algo ruim, né? Tem muita potência aí também nessa característica. Esse vou Nossa, falar, olha, esse processo de vai com medo mesmo é quase um credo que delícia, né? Que é aquilo, como é que foi? Foi horrível, mas faria tudo de novo. Fazer o que a gente quer com medo, o corpo fica completamente estranho, com a sensação de que vai dar errado e com medo, né? Com vergonha de estar sendo uma coisa que as pessoas não esperam. Mas a recompensa de ser quem se é, às vezes é muito mais gratificante do que ficar de novo cumprindo a expectativa do outro. eu percebo isso que você fala, porque aí quando eu crio esse curso, né, quando eu penso no nome Liderança Solar, foi porque nesses últimos anos, principalmente na minha relação com a Cecília e tal, eu falei, cara, quando a gente é o que a gente brilha, tá ligado? A gente, literalmente, não sei se vocês já viram alguém que você admira ou que você vê a pessoa falando, ou vê a pessoa tão confortável dentro dela mesmo que ela brilha, assim, ela simplesmente brilha e aquece, assim. Eu conheço algumas pessoas assim. E eu falei, não, a gente precisa expandir esse fenômeno. E daí foi quando eu criei o curso de liderança solar. E ele não é só um curso de autoconhecimento, mas ele traz também as questões dos fenômenos sociais, porque a gente também vive numa sociedade que dificulta a nossa vulnerabilidade e dificulta a gente exercendo a nossa autenticidade. Então já é naturalmente difícil porque a gente já vai viver uns processos dentro de casa, na infância, e não... Aí quando a gente vai para o mundo, quando a gente vai para a vida social, assim, fora de casa, a gente vai ter mais empecilhos para desenvolver a questão da vulnerabilidade. Então, no curso eu trago muito essa questão do autoconhecimento, mas eu trago também a questão de vamos olhar para os fenômenos sociais que estamos vivendo hoje, né? Com uma polarização, com uma reatividade gigante, assim, que impede essa questão de trabalharmos a nossa vulnerabilidade, a nossa autenticidade, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco se você. Eu acho que tanto o Renan quanto a Angélica trabalham em espaços de grupo, né? E o quanto a gente podia falar essa potência no grupo, né? De a gente, dentro da terapia 1 a 1, é muito grande a potência. Mas eu tenho percebido que a terapia em grupo também tem uma potência, assim, gigante, porque a gente pode pensar e praticar ao mesmo tempo essa questão da vulnerabilidade, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre a experiência nos grupos, assim, para vocês. Nossa, eu dei um ano de aula em escola e acho que faz uns 5 anos já que eu conduzo roda de homens. Então, eu já trouxe algumas atividades que é quais expectativas eu sinto que as pessoas estão esperando de mim.
tem várias formas, né, de você escrever e amassar o papelzinho, pegar o papelzinho de outra pessoa. E rola uma coisa, quase um fenômeno surreal, assim, que todo mundo espera que o outro se comporte de determinado jeito. Todo mundo acha que estão esperando de mim uma coisa, mas ninguém tá. Só que como todo mundo acha, todo mundo está se correspondendo de determinada forma. Isso, né, enfim, em grupo de homens é muito engraçado, para não dizer muito triste, né? Todo mundo espera que a gente se comporte de uma determinada forma, mas no fundo ninguém é. Mas como está todo mundo olhando para todo mundo, então a gente faz o comum, a gente faz o padrão. A gente fala daqueles assuntos, a gente conversa daquelas coisas, se veste daquela forma, dança daquele jeito, não dança daquele jeito. E aí, se a gente vai individualmente em cada pessoa, todo mundo é diferente. Mas se junta no grupo, tem uma energia social em que todo mundo veste essa máscara, veste essa roupa para performar, né? Para ser um personagem, porque tem alguém olhando. Mas aí quando eu saio dessa zona social, eu posso ser eu mesmo. E aí a pergunta que fica, né? Por que que a gente não consegue ser a gente mesmo no grupo? Por que que a gente julga tanto no grupo outras pessoas, se sente tão julgado, sendo que no fundo todo mundo não é aquilo mesmo? Então essa norma social, esse eu ideal, é quem eu preciso ser perante aos olhos dos outros, ele é muito forte. E às vezes mais forte que a gente. Mas esse processo de fortalecer essa vulnerabilidade, essa ousadia, né, de ser quem é, fortalecer justamente esse eu real, né? E isso é como uma vela, né? Quando eu brilho na minha luz, eu ajudo as outras pessoas a acenderem as próprias velas. Então, às vezes, num grande grupo, às vezes na escola, ou enfim, num grupo de homens, um cara começa a ser muito diferente, ser quem ele realmente é. E aí vai outro cara e fala, poxa, mas fulano fez, então eu também vou fazer, e daqui a pouco tá todo mundo ali sendo quem é, porque um cara começou o movimento, né? E grande parte dos movimentos dos homens é isso, né? Homens inteiros, homens que se expressam, que choram, que falam, que se conectam consigo mesmo. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente, né, tá tentando ampliar essa rede, né, de homens verdadeiros. Enfim, talvez na escola seja até um pouco diferente, né? Queria entender, né, como é que é isso, perguntar para Angélica. Me vem em mente assim o grupo das famílias, né? Em sua maioria acabam sendo mães, né? Apesar de termos alguns pais também. E aí eu fiquei pensando um pouco na potencialidade do grupo nesse sentido, né, do exemplo, assim, de quando, por ser um espaço, né, seguro, que a gente já vem construindo há um tempo, enfim, né, existe já um vínculo, uma segurança dentro do espaço. Então, acaba tendo esses momentos, essas oportunidades das pessoas se colocarem com suas imperfeições, né? Principalmente ali na maternidade, nas dificuldades, naquilo que, mas eu sei que é melhor assim, eu leio, todo mundo fala, mas aí na hora, né, é de outro jeito. E eu me sinto envergonhada, me sinto culpada por não conseguir fazer diferente, né? Então, uma pessoa, né, se colocar vulnerável, colocar suas imperfeições, ajuda muito, assim, acho que pela questão da empatia, né, e desse vínculo mesmo, traz essa oportunidade para que outras ali também se coloquem dessa forma, se vejam dessa forma, né, então tragam suas inseguranças, as suas dúvidas, para a gente trocar, para a gente compartilhar e para a gente entender que vai ter em algum nível, sim, né, esse desconforto, até com o próprio maternário, até por conta dessa cobrança excessiva de perfeição da maternidade, né, de dar conta, de saber as últimas tendências educacionais, enfim, né, uma, uma loucura, assim, de cobrança. Então, quando tem alguém, né, que já tem essa postura de sustentar a sua autenticidade de alguma forma, né, eu vejo que isso traz essa tolerância maior para em outras pessoas consigo mesma, né, com a sua autenticidade, com as suas imperfeições. E sobre isso, assim, de
ser quem se é, ficar tentando ser outra pessoa para se encaixar, né, por conta dessas pressões, é algo assim infinitamente cansativo, porque quem a gente é tem uma força que sempre vai estar ali aparecendo quando tiver uma brecha, nos mostrando que aquela tendência ainda está lá. Então, assim, a melhor forma da gente ter até, né, assim, mais poder ser mais dono, né, da nossa própria vida, das nossas ações, dos nossos direcionamentos, das nossas falas, é a gente olhar com carinho para isso, essas pistas de quem nós somos, né? E não ignorar certas tendências, como se elas não estivessem lá, porque elas vão ficar insistindo. Eu ia até, pra gente caminhar pro final, né? Eu ia até falar para vocês, mas eu acho que a Angel até já fez isso, assim, que é como você, que dica ou que conselho prático vocês dariam para esse trabalho com a vulnerabilidade, com a autenticidade, assim, que acho que nessa fala da Angel ela já trouxe, assim, encare, né? Pegue e não deixa para lá, né? Não deixa para lá o que. E aí, não sei se o Renan quiser trazer também um conselho prático, assim, pra gente. O meu conselho prático também é acompanhar a sua semana de vulnerabilidade no sessão de piscina. Eu Começa acho por aí. que esse seria o meu conselho prático, assim, que eu vou acompanhar. Mas, enfim, traz aí que é pra gente ir fechando aqui. Nossa, um conselho prático dos muitos é como lidar com a expectativa dos outros. Como dizer não para aquilo que os outros dizem sobre a gente. Ah, porque você é isso, aquilo. Não. Como que eu vou lidar com essa expectativa do outro, com esse medo do julgamento, dessa sensação de vergonha, com essa culpa? Como que eu vou lidar com o outro não gostar de mim, me achar imperfeito? Se souber lidar bem com isso, eu abro espaço para ser quem eu sou. E esse poder de ser quem se é, nossa, só quem experimenta para poder dizer o quanto que isso é libertador, o quanto que a gente consegue ser líder da gente mesmo. E essa sensação não tem valor, não tem preço que pague. E é o que a gente falou, quando a gente sabe ser líder de si mesmo, a gente automaticamente traz luz e calor para os espaços, assim. E é isso que eu quis trazer com liderança solar, assim. Tanto é que eu tenho muita dificuldade de explicar o que é, porque para mim todo mundo tem que ser uma liderança solar, porque se todo mundo for, o mundo vai ficar quentinho e aconchegante, né? E para essas crianças que estão chegando maravilhosas, assim, acho que tanto aí quanto vocês estão percebendo que estão vindo umas crianças assim poderosíssimas, né? Então eu queria agradecer vocês pela participação. Foi uma conversa maravilhosa, que me tocou muito profundamente. Meu coração bateu forte várias vezes aqui. Achei que eu ia desmaiar, mas tá tudo certo. Porque eu ainda tenho dificuldade de lidar com essa questão do coração batendo forte, da convulsão, porque eu lido com isso. Então, que nem eu sinto muita vergonha. Eu falo, meu problema não é convulsional, meu problema é convulsionar na frente dos outros. Entendeu? Então, esse é um trabalho muito grande que eu tenho que fazer. Assim, meu corpo entra em estado de atenção total. Em alguns momentos aqui eu tive isso, eu, caralho, vou cair aqui, vou convulsionar, que é a minha autossabotagem, né? Então eu queria agradecer vocês pela essa conversa maravilhosa. Quero convidar quem está aqui na live para acompanhar o Sessão de Psi, acompanhar a Semana de Vulnerabilidade, mas continuar acompanhando. Toda semana tem temas maravilhosos. E acho que é isso, gente. Brigadão, assim, acho que foi muito bom mesmo. Eu fiquei curioso para saber um conselho da Ah, Angel. Alguém perguntado. ela já tinha feito super conselho antes, assim, tudo, mas manda bala, hein? Ah, mas eu quero um de novo. Olha, eu acho que seria buscar ter relações, ter pessoas, né, que sustentem,
né, a nossa autenticidade, que nos aceite, né, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, né? Eu sei que às vezes é difícil encontrar pessoas, relações que estão dispostas a isso, né? E o espaço da psicoterapia, a relação psicoterapêutica vai ser uma relação dessas, né? Porque a gente tem um ambiente, né, de aceitação da nossa totalidade, seja no ambiente da psicoterapia ou em uma outra relação da nossa vida pessoal, ajuda muito, né? A gente ter um pouco menos de receio de transbordar tudo isso. Nossa, Tá bem? E queria agradecer também, então. Que aula, que aula. vou levar pro dia hoje. Queria Obrigado, agradecer gente. a E aí, só oportunidade. para. Pode falar, desculpa. Queria agradecer, então, a oportunidade, né? Realmente foi muito boa a conversa, muito proveitosa. E agradecer o convite mais uma vez. Acho que é isso, gente. Um beijo. É Quer falar? isso. Obrigado. Quem está aí acompanha, né, esse chamado pela terceira vez de acompanhar aqui a sessão de psi, que essa semana a gente vai estar falando sobre vulnerabilidade e acompanhar o Nova, né, que essa semana aí vai estar cheio de live, cheio de coisa, né? Amanhã a Bacana. gente vai ter uma live com a primeira aluna do Liderança Solar, assim. Ela foi a primeira pessoa a postar. E ontem de manhã eu conversei com ela e falei, vai lá, porque eu preciso que alguém fale o que é isso, que eu acho que não tem muita gente que tá confuso. E na quinta-feira a gente vai receber uma liderança indígena para falar sobre liderança solar no coração da Amazônia. Vai ser muito bom. Vai ser Uau. muito bom. Assim, Mas, a gente foi ontem com ela, assim, eu tô muito feliz, assim. E sexta-feira a gente vai falar sobre cidades sustentáveis com uma arquiteta que está trabalhando essa questão da sustentabilidade nas cidades, assim. Vai ser bem legal essa semana, assim, acho que já está sendo, né? Se não sabe, ontem foi bom, hoje foi maravilhoso e agradeço vocês por estarem aqui comigo. Eu que agradeço. obrigada. Boa Beijo, semana. gente. Um beijo. Até mais, pessoal. Obrigado. Vocês conseguem sair aí? Acho que vocês têm que sair. Ah, Quem tá aí, quero convidar para conhecer o Liderança Solar, que está no link da bio da Nova. Ali você vai conhecer mais sobre o que é esse trabalho, o que é esse curso. E amanhã, como eu disse, a gente vai conversar com a primeira aluna da Liderança Solar. E quero agradecer todo mundo que esteve nessa live. Um beijo e um ótimo dia para vocês.